Coloca na tela, que é uma coisa mais chique. O tema do nosso congresso. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Como eu fui incumbido de trazer uma palavra, e é breve, não vai ser longa, porque nós temos um tempo ainda de consagração, de ministração de ceia, não dá para a gente ficar muito tempo aqui falando. Terça-feira dessa semana, eu fui acordado por Deus, acredite você ou não, às mais ou menos 3 horas da madrugada. Eu estava dormindo, não estava com insônia, um sono profundo, um sonho gostoso, mas Deus me acordou para falar comigo. Alguém duvida, fala assim: mas Deus fala com alguém ainda nos dias de hoje? Fala sim. E Deus me acordou às 3 horas da manhã para falar comigo. Eu fiquei 2 horas pregando. Falei: meu Deus, que é isso? Aí eu fui tentar dormir. Aí a Vânia acordou, olhou para mim acordado, falou: não dormiu não? Eu falei assim: eu fui acordado por Deus, acredita? Faz 2 horas que eu estou pregando aqui, não paro de pregar aqui. Só que eu falei: se eu dormir, é igual música, quem é músico sabe, se tiver uma canção no sonho, se você acorda e você dorme de novo, você esquece toda a letra. Eu falei: não posso deixar passar isso. Aí eu fui e rascunhei 3 linhas. Porque Deus já havia falado comigo tudo. Eu só coloquei aqui para lembrar o que Deus falou comigo. Então o que eu vou falar aqui essa manhã, pode ter certeza, tem a ver com coisa de Deus. E de repente eu vou te frustrar em algumas situações. Mas eu não tenho... Sabe, eu achava até que era noite hoje. Eu não quero atrapalhar Deus nessa manhã. Amém? Então fique atento. Quero deixar você na expectativa do que Deus quer falar com você. Tão importante assim que Ele te trouxe aqui essa manhã. Amém? Vou fazer igual aqueles pastores chatos. Olha para o seu irmão e fala assim: essa manhã, ó. Se tem uma coisa que eu detesto nos pastores, se tem alguém que tem esse negócio, essa mania, meu irmão, fala para o seu irmão, diga para o seu irmão: isso é coisa chata, mas já passou isso aí. Uma fase que deveria ter passado já da igreja. Mas eu quero falar hoje de algo caro para mim. Nós estamos vendo uma coisa tão deturpada no nosso meio evangélico, no nosso meio de igrejas, que é vergonhoso, e isso tem custado caro para mim, porque o que Deus falou ao meu coração, eu quero transmitir a vocês vão entender já já, me fez esses dias me posicionar na internet, coisa que eu não gosto de posicionar, porque eu acho uma coisa ridícula pastor ficar se posicionando na internet. E às vezes a gente tem, mas se a gente ficar calado também, parece que a gente está aceitando certas situações, porque as pessoas estão vendo. Estamos vivendo uma moda agora de pastores famosos, renomados, com umas ideias loucas aí, de um evangelho que nós estamos classificando como um evangelho da hipergraça. Não é graça, da hipergraça. E homens que eram referências hoje começam a falar asneiras, besteiras, e o povo fica todo perdido. E uma das asneiras mais ridículas que eu ouvi foi de um homem que eu tinha como referência para mim. Eu ia para São Paulo, toda vez que eu ia para São Paulo eu ligava na rádio só para ouvi-lo, porque eu admirava ver a sua inteligência, a sua sabedoria e a maneira que ele colocava as suas pregações. Era uma referência para mim, pessoal. E ele se posiciona na internet dizendo assim: eu sou totalmente a favor do casamento igualitário, e vai falando umas besteiras, porque dando uma conotação de que nós estamos debaixo de uma graça permissiva. Isso confunde a vida de muita gente, porque a base da sua orientação é muito inteligente, mas não passa de um sofisma para enganar os crentes. E aí eu disse isso: a santidade
é um preço caro da igreja, um preço caro que Jesus trouxe para a igreja. Ela não é uma opção, ela é uma condição. A igreja precisa entender que santidade não é uma escolha sua. Você não escolhe ser santo. Aquele irmão ali escolheu ser santo, aquele outro irmão não escolheu ser santo. Não tem esse, não, a palavra de Deus não dá essa opção de escolha. A santificação, ela é uma condição, é uma determinação. Se você quiser ver a Deus, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quiser ver o Senhor como igreja, você vai ter que aprender que a santificação não é uma opção, é uma condição dada por Deus para você vê-lo, porque aonde Deus está, o lugar é santo. Santo, santo é o lugar onde Deus está. Pode ser o homem mais famoso da terra que vier com outra mensagem, eu vou gritar anátema, maldito. Isso não é a voz de Deus. Você viu que eu já comecei bem, né? Olhando para a palavra, nós às vezes entendemos errados algumas palavras. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente esquece disso. A gente acha que a palavra dos outros é a verdade. Não é a palavra do pastor Eliseu, não é a palavra do pastor Alex, não é nossas ideias que é a verdade. Eu não venho trazer a você ideias minhas, mas eu venho trazer a palavra de Jesus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E na palavra de Deus nós lemos um texto. Coloca para mim aí o texto que é o texto do nosso tema. Olha isso, esse tema. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. O que eu aprendo aqui? Que santificação, além de ser uma condição, não tem a ver com nada de uma recompensa ou de um reconhecimento. A impressão que nós temos quando lemos o texto, e aqui vale a pena você prestar atenção nele, parece que a santificação está atrelada a uma condição, e aí não se trata de uma condição, para que Deus realize uma grande obra. E aí que nós confundimos isso. Olha o que Deus fala comigo. Deus não pede, a impressão que dá quando fala assim: olha irmão, você precisa santificar para que Deus realize uma grande obra na sua vida. Santificação não tem a ver com recompensa. Deus não age por causa da nossa santificação. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Às vezes o irmãozinho acha assim: olha, eu vou ficar 21 dias sem se alimentar, eu vou ficar um mês sem comer, para que Deus realize uma grande obra na minha vida. Não é isso que a gente aprende? Porque eu aprendo que eu tenho que santificar para Deus fazer. Não, você não precisa santificar. Não é essa a ordem. A ordem, eu vou te explicar o que é a ordem que Deus dá aqui. A gente acha: não, eu vou fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, porque Deus vai fazer uma obra na minha vida, Deus vai realizar na minha igreja, Deus vai acrescentar o povo, porque eu vou fazer. Não se trata de você. Ontem eu disse uma palavra aos obreiros, que quando Moisés sobe ao monte e fica lá por muito tempo, ele fica tão presente, ele fica tão próximo de Deus, que o rosto dele começa a brilhar. Ele não percebe, ele não vê isso. Quando ele desce do monte, Arão vê uma luz no rosto de Moisés. O povo que estava, os sacerdotes que estavam ali próximo a ele, vê uma luz no rosto de Moisés. Eles ficam todos admirados. E Arão fala assim: Moisés, o seu rosto está brilhando. Moisés leva um susto. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele pega um véu e coloca sobre o seu rosto, porque Moisés entendia que aquela glória não era dele, aquela glória era de Deus. Sabe o que acontece conosco? Nós achamos que a glória que nós temos
é nossa, que a Igreja Batista da Redenção depende do Alex, depende do Eliseu, depende do Samuel. Não depende de nós, depende dele. O brilho é dele, não é nosso. O nosso rosto só reluz o que ele é. E às vezes é preciso, pastores, pegar o véu e colocar no rosto para não se achar o tal. Porque você canta bem, porque você prega bem, porque você ministra bem, porque você tem uma voz maravilhosa, e você acha que se eu faltar na igreja, pastor, a igreja acaba. O pastor não está me valorizando, então se eu não for, deixa eu tirar a mão, parece que a igreja acaba. Coitadinho de você. Nunca foi sobre você. E a gente canta sempre foi sobre ele. Aí você acha porque você jejua, a igreja está abençoada. Você acha porque você ora, a igreja está na bênção. Como que você é poderoso? Como que você é santo? Pastor, eu me santifico. Esse eu fez com que Lúcifer caísse do céu, porque ele achava que ele era mais importante do que Deus. E essa super arrogância dele fez com que ele fosse mandado embora da presença de Deus. O que Deus não suporta é pessoas que querem a glória que não é dela. E nós estamos vivendo um tempo onde os homens estão trazendo a glória para si. Por isso que João Batista dizia que ele cresça e que eu diminua. Ele entendia muito bem que a glória sempre foi dele. Tudo é para ele e por ele que são todas as coisas. Pastor, eu não entendi ainda. Vai entender. Vai entender já. Mas então eu não preciso mais orar. Então eu não preciso mais jejuar. Então eu não preciso. Eu disse isso, irmão. Talvez você não tenha entendido a palavra. Vou traduzir para vocês na linguagem atual do pastor Eliseu, da Revista Atualizada. Talvez você entenda um pouquinho o que eu quero dizer. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Josué, fala para esse povo deixar do TikTok, deixar do X, do Cauê. Falei noite de novo? Não sei. Fala para esse povo deixar um pouquinho das suas atividades. Eles estão todos envolvidos com as suas atividades. Eles estão todos amarrados no seu dia a dia, Josué. Fala para o povo dar uma paradinha, Josué. Fala para o povo, Josué, se aproximar, porque eu vou abrir os ouvidos para que eles ouçam. A santidade é isso, é abrir os seus ouvidos, é abrir os seus olhos para você conseguir enxergar o que Deus quer fazer sobre a sua vida. Santidade não se trata de você, se trata de você parar. Deus iria fazer da mesma forma que Ele fez, e Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer, porque Ele é Deus. Ele não depende da minha santidade, porque eu não sou santo. Se uma coisa que eu não posso fazer é ser santo, quem é santo é Ele, eu sou santificado por Ele. Se você acha que você faz bem, os judeus fazem melhor do que você. Eles oram, eles jejuam, eles cumprem todas essas regras. Sabe o que Jesus chamou eles? De hipócritas. Porque eles faziam muito bem, mas a verdade eles faziam para aparecer aos homens, para receber o mérito, para serem recebidos diante dos homens. E Jesus fala, são hipócritas esses fariseus. Não se tornem iguais a eles. Meu irmão, você tem que entender que a santificação não é de fora para dentro. Não é você que lava a água, é a água que te lava. Jesus disse, fala assim, olha, vem após mim no último dia da festa. Hoje é o último dia da festa. Venha a mim e beba, porque águas vias fluirão da onde? Do teu interior. Meu irmão, Jesus disse, quando o interior é lavado, o exterior reflete o que está no interior. A santificação não começa na tua roupa, não começa por fora, a santificação começa por dentro. E quando você é santificado por dentro, não precisa o pastor dizer que você faça ou não faça, não precisa a igreja determinar o que você deve ou não deve fazer. Você simplesmente vai querer estar próximo dele, e isso vai te levar a estar longe das coisas do mundo.
Jesus está dizendo assim, Deus diz assim para Josué: diga ao povo que se santifique. Porque ele não falou assim, diga ao povo que se santifique hoje, como muitos pregam. Foi isso que Jesus disse. Diga ao povo que se santifique, porque amanhã eu vou fazer uma grande obra na vida deles. Amanhã eles vão ver algo que eles nunca viram. Vou fazer maravilhas no meio deles. Mas eles precisam estar com seus ouvidos atentos, com seus olhos atentos e com o seu coração preparado para receber isso. Amém? Então o que eu estou trazendo a você essa manhã é que você receba essa palavra, que Deus vai fazer maravilhas o ano que vem no nosso meio. E não depende da tua oração, não depende do teu jejum. Deus não precisa, Ele não depende de você para cumprir uma obra. A obra de Deus vai acontecer do mesmo jeito. Você orando, ficando bicudo, você estando chateado ou não, Deus vai fazer a obra. Se não for através de você, vai ser através do Samuel. Se não for através do Samuel, vai ser através de qualquer um outro. Deus vai fazer a obra, porque Deus não depende de homens para fazer a sua obra. Ele só precisa de que pessoas que estejam dispostas a ouvi-lo, a vê-lo e a conhecê-lo com o coração. Amém? Você pode levantar suas mãos e aplaudir o Senhor? Pastor, o senhor está me dizendo que a santificação não tem nada a ver com mérito pessoal? Não. Não tem a ver com mérito pessoal. A gente costuma idolatrar as pessoas erradas. Por que você acha que a multidão vai atrás dos milagres, atrás das bênçãos? Se eu falasse assim, amanhã vai chegar aqui um pregador que o homem, ele revela até o tutano do osso das pessoas. Ele revela a sua vida inteira. Porque o homem é talhado no óleo. O homem ficou 40 dias sem comer e sem beber. O cara ele está assim com Deus. Você já parou para pensar que essa pessoa já chega com o status de semideus? E não é sobre a pessoa, não é mérito pessoal. Vou te levar a um nível mais profundo agora. Pastor, mas já falou um monte. Talvez não tenha falado o que Deus tenha falado verdadeiramente ao meu coração. Por favor, abra a Bíblia para mim em Zacarias capítulo 3. Olha o que Deus falou comigo, essa palavra. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Sabe o que ele mostrou? Escute isso. Ele mostrou também Satanás. Sabe onde Satanás estava? À direita de Josué. Sabe para fazer o quê? Para acusar Josué. Segura um pouquinho. Olha a cena que Deus mostra. Revela para o profeta. Deus mostra a Josué, o sumo sacerdote, que estava diante dele o anjo do Senhor. Quando você vê anjo do Senhor com letra maiúscula, Jesus estava do lado de Josué. Esse é o anjo do Senhor. Mas também o anjo estava diante, mas do lado estava alguém. Quem era esse sujeito? Satanás. E Satanás estava ali para acusá-lo. Satanás estava à sua direita para falar assim: quem é você, Josué? Por quê? Porque dá uma olhada no versículo seguinte. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. E ele fala assim: esse homem não é qualquer homem, esse sacerdote. Ele é um tição tirado do fogo. Ele é um tição tirado do fogo. Ele é um tição tirado da lenha e do fogo. Olha que por que Satanás estava acusando.
Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. Josué devia ter uns pecados muito do grosso, uns pecados muito ocultos, para Satanás ficar do lado dele e falar assim: vai, Josué, você não é o bonzão? Sabe o que Deus falou comigo? Que a santificação ela não se alcança através da justiça própria. Não é pelo fato, escute isso, que você ora, que você jejua, que você deixa de comer chocolate. Pastor, agora eu estou no jejum do café. O cara faz um regime e fala que está no jejum. Ele vai na nutricionista e fala assim: ó, tira o café, tira o chocolate. E ele chega na igreja: pastor, agora estou no jejum do chocolate e do café. É cara de pau. Cara de pau, né? Agora eu vou ser usado por Deus. Tem uma coisa aqui: nós não conseguimos, com a nossa justiça própria, trocar a nossa roupa suja. Por isso que tem muitos líderes que estão pregando no altar e tem amante, estão roubando, estão adulterando, estão vendendo o evangelho. Por isso que tem muito líder dentro da igreja tratando a obra de Deus como se fosse deles, sem respeito algum com as pessoas, tratando vocês como gados, literalmente, aonde eles vendem, compram e negociam através dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas gorduras, como disse aqui o pastor. E está tudo bem. Só que Deus está falando conosco essa manhã. E agora já estou na unção, agora não troco mais. Deixa eu te falar algo para vocês, fiquem atentos comigo, porque Deus fala algo profundo ao nosso coração. Aqui, Satanás está acusando. Deixa eu contar uma pequena história de um rei. O pastor Alex ontem pregou sobre Saul. Saul, ele era o mais alto. Saul, ele já tinha força. Saul, ele já era um homem que o povo viu nele o rei. Não foi Deus que escolheu Saul. Foi o povo que viu em Saul o rei. Falou assim: quem não quer um rei desse? O cara sobressai do ombro dos outros. Olho azul. Cara, que lindo. O cara usa uns ternos, cara, maravilhoso. Esse é o rei escolhido. Grandão, estilo pastor Samuel, assim, grandão. Não na altura, ele é grandão porque ele se acha um grandão, mas tudo bem, nós já sabemos quem ele é. É liberdade demais que faz isso. Você espere que o troco vem. E o povo fala: nós queremos um rei. E Deus fica triste porque ele fala assim: eu tenho sido o rei de vocês. E vocês não têm desprezado a Samuel, vocês têm me desprezado. Mas vamos lá, vamos fazer a vontade desse povo. Vamos constituir Saul rei. E Saul, Deus dá uma forcinha ainda, Deus enche o cara do Espírito Santo. O cara é bonito, o cara é rico, o cara é forte, o cara ainda é cheio do Espírito Santo. Ah não, aí é demais. Já chega destruindo tudo. E Deus estava até perto de perpetuar o reinado desse cara. Falou: nossa, ele realmente tem tudo de rei, né? Tem. Aí Deus fala assim: vai acontecer isso. Usado Samuel, o sacerdote, chega para ele e fala assim: olha, vai acontecer isso, ó. Você vai na guerra, vai vencer a guerra, vai destruir tudo, não pega nada, não traga nada, nenhum despojo, vai acabar com tudo. Deus não quer que sobre nada. E ao meio-dia do dia seguinte, você vai me oferecer, você vai esperar, porque eu vou chegar onde você estiver e nós vamos oferecer um holocausto ao Senhor. Tudo certo. Saul é o cara. Ele vai, Deus é com ele, ele vence o exército, ele já havia vencido outras guerras.
Deus é com ele. Saul, ele olha, tem uns bois bonitos aqui, rapaz. Olha o olhar. Tem umas coisas aqui que, dá para levar, hein? Deus não vai levar em conta, né? Sabe, pastor Alex? Deus não leva em conta, isso aqui é... Aí vem as leis criadas pelos homens. A Bíblia diz isso, mas... Olha o Satanás, mas... E você cai, é mesmo, né, pastor? Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Só é um amor, um romancezinho. Que é isso? Isso vai passar. Não tem nada a ver, pastor. Que é isso aqui Deus... Aí eu chego lá à noite, eu pego uma oferta de R$1.000, aí eu ofereço com o maior sacrifício. Aí Deus vai falar assim: muito bom, meu servo fiel. Foi isso que Saul pensou. E ele fez mais. No outro dia, além de não fazer o que Deus mandou, ele chega diante do povo e vai aproximando os inimigos. E ele vai ficando ansioso. E vai dando 10 para meio-dia e nada. 5 para meio-dia e nada. Cadê o profeta? Chegou 2 para meio-dia e falou assim: não, é comigo agora. Que sacerdote aqui? É comigo agora. Deixa comigo que eu vou fazer um negócio. Traga aqui o holocausto. Traga aqui as ofertas. Eu vou fazer esse negócio. Eu sou Saul, rapaz. Eu sou o rei. Eu mando nessa bagaça aqui. Não preciso de ninguém não. Deixa eu fazer. Eu sou o cara. Traga minhas ovelhas aqui que eu vou fazer esse incenso aqui. E ele faz isso. Ele oferece a Deus, só que Deus não recebe. Dá 5 minutos, aparece o sacerdote para oferecer o sacrifício. Quando ele chega, já estava feita a obra. Não precisa de ninguém, né? Estava feita a obra. Sabe o que aconteceu com ele? Deus o rejeitou para sempre, o seu reinado. Ali morreu o seu reinado. E ainda o sacerdote disse assim, o profeta disse assim: ia ser perpetuado o seu reinado para sempre. Mas porque você foi desobediente. Deus se agrada muito mais em obediência do que em sacrifício. Escute isso, irmão. Deus não está preocupado com a sua oferta. Deus está preocupado com a sua obediência, porque a sua obediência é a melhor oferta que Deus quer. E Deus rejeitou a Saul por causa da sua desobediência, e por causa da sua falta de santidade e de visão de Deus, por não dar valor àquilo que realmente tem valor para Deus. Deus rejeitou a Saul e Deus ungiu a Davi. Vocês conhecem a história muito melhor do que eu. Mas eu quero falar de um outro rei, nas mesmas qualidades de Saul. Esse rei, ele começa a enriquecer, e Deus vai com ele, pastor. Ele começa a ficar rico, e ele vai vencendo as guerras, e ele vai ficando famoso, porque o cara vai vencendo, vai ficando famoso, a igreja vai enchendo. Olha que rei, olha que rei. E o rei era um homem de Deus, começo maravilhoso. O nome dele era Uzias. E Uzias começa a ficar famoso, rico, poderoso, mandando em todo o mundo. Esse era o rei Uzias, um homem que Deus havia selado sobre ele várias vitórias. Não era um qualquer, era Uzias. Ele era amigo de um profeta. Ele era amigo e irmão de um profeta chamado Isaías. Vocês conhecem quem é Isaías? Isaías era assim, um em carne com o rei Uzias. O rei Uzias era muito amigo do profeta Isaías. Mas num determinado dia, sabe o que aconteceu? O rei Uzias enche o seu coração, entra no templo, e não tinha um sacerdote, tinha mais de 70 sacerdotes, além do sumo. Ele entra no templo e ele vai oferecer algo que não era para ele fazer, porque ele não era sacerdote, mas ele era o rei. Ele desprezava o exercício sacerdotal. Ele entra lá e fala assim: não, agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer. E quando os sacerdotes descobrem que Uzias entra no templo e quer oferecer sacrifício, uma função que não era dele, ele se revolta e fala assim: vai todo mundo lá. Reuniu os 70 sacerdotes. Lê a Bíblia. Vão em cima de Uzias. Entram no templo e o sumo sacerdote, ele chega para ele e fala assim: o que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Eu sou o rei. Eu mando em você, rapaz. Quem é você para vir falar isso comigo? Eu faço o que eu quero, rapaz. O coração dele, Lúcifer enche o coração dele, assim como encheu o coração
de outros homens, e assim como tem enchido o coração de muitos homens no dia de hoje. Eu sou o rei, é eu que mando aqui. Aí vem aquela frase assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo, rapaz. Esquecendo que acima dele existe um Deus que o seu nome é santo, santo, santo. Quando ele assume essa glória para ele, antes que ele termine a oblação, Deus coloca uma lepra na vida de Uzias. Essa lepra não foi tirada de Deus na vida de Uzias. Eu não sei se Uzias chegou a se arrepender, porque por mais que ele tenha se arrependido, diz a palavra que Uzias, ele foi retirado do seu reinado, e ele morreu dessa lepra. E aí vem uma palavra: no ano que morreu o rei Uzias. Isaías não entendeu nada. Isaías não entendeu nada. Isaías entra no templo buscando respostas. Eu creio que o coração de Isaías estava: por que Deus permitiu que Uzias morresse dessa lepra? Eu vi o arrependimento de Uzias, eu vi Uzias chorando. Por que Deus permite? Deus, eu não estou entendendo nada. E aí, meu irmão, o templo começou a encher de fumaça. Isaías levanta o olho e ele fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Um tinha 6 asas, com 2 ele cobria o rosto, com 2 ele cobria os pés, e com as outras 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Olha o que acontece com Isaías. Isaías, ao invés de fazer como prepotente Uzias, como prepotente Saul, sabe o que Isaías faz? Então eu disse: ai de mim que eu estou perdido. Por que eu estou perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros, irmão. A verdadeira santificação não tem a ver com a tua santidade. A verdadeira santificação tem a ver com o teu arrependimento, com a tua miséria, em você ver quem você é, em o escroto que você é, que você não é digno de nada, que você pode ser o profeta das nações, mas você é um miserável se Deus não estiver com você. Paulo reconheceu isso quando disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está dentro de mim, e eu não consigo parar com isso. Mas quando ele levanta os olhos, no mesmo versículo ele fala: mas graças eu dou a Deus que me dá vitória através de Cristo Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui para nós essa manhã? É que você tire o seu olhar de você e olhe para Ele. Quando Isaías olha para ele, ele fala: estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava apavorado, porque ele reconhece o seu pecado. Tem muita gente que está pregando e cantando sem reconhecer o seu pecado. Está querendo ver a glória do Senhor num momento para o outro, sem ter um momento com Deus. A igreja dos últimos dias está perdida. Mas enquanto não reconhecer o seu pecado, Deus não vai fazer diferença na vida dela. Isaías reconhece. E quando a gente reconhece, acontece um fato. Aí a santidade não depende de nós. Por isso que somos santificados por Ele. Olha o que acontece. Então um dos serafins
voou para mim, trazendo numa mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa, ele tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Quando você reconhece a tua culpa e a miséria que você é, Deus envia um anjo para te purificar. Eu estou encerrando. O sumo sacerdote Josué está ali, Deus adiante dele, Satanás o acusando, e ele com as roupas sujas. Ele podia jejuar 40 dias, podia fazer o que quisesse. Volta ao texto para mim, por favor, em Zacarias capítulo 3. Vamos ver o desenrolar dessa mensagem. Ele está ali do lado direito dele, Satanás acusando. E o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E disse a Josué assim: eis que tirei de você a tua iniquidade. As roupas sujas era a iniquidade do sumo sacerdote. Eis que eu tirei de você a tua iniquidade. Agora vai acontecer algo. Continua lá. Eu vestirei você com roupas finas, roupas de santidade. E o anjo, próximo. Então eu disse: põe um turbante limpo na cabeça dele. Talvez a iniquidade dele estava aqui, ó, na sua cabeça. Põe um turbante limpo na cabeça dele. E o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor, pega essa aí, ó, dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. E aqui vem a palavra de Deus para o povo. Olha só, portanto escute isso, Josué, sumo sacerdote: você, os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir ao meu servo o renovo. Eu farei vir ao meu servo. Deus vai fazer tempos novos. Deus vai fazer grandes milagres. Deus vai fazer algo novo. Mas Deus não faz antes de te purificar, antes de te preparar, antes de limpar as tuas vestes, antes de limpar a tua boca, antes de limpar a tua iniquidade. E quem vai fazer isso não é você, porque não se trata de você, se trata dele. Mas você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que não é você, não é a sua oração, não é o teu jejum, não é você ficar 40 dias sem comer e sem beber, não. Isso não vai mudar nada. Você vai só precisar reconhecer que você, e aí é difícil reconhecer que você, embora seja um grande profeta, embora seja um grande sacerdote, embora você seja uma pessoa famosa, mas você tem iniquidades que precisam ser retiradas de você. Mas você não consegue. Eu não consigo. Talvez você tentou já várias vezes e por isso você está decepcionado. Talvez você já fez várias tentativas e você está decepcionado. Mas eu venho aqui para dizer uma coisa: a santidade não é de você, é dele que se trata. É dele, por ele e para ele. Amém? Tem um louvor que é assim, Ed? Você lembra dele que vocês cantam aí? É dele. Eu vou tentar achar a letra aí. Feche seus olhos, por favor. Talvez eu quebrei toda a sua expectativa de achar: pô, pastor, eu estava indo tão bem, eu estava já no 4º dia de jejum, meu Deus. Não é eu, não sou eu, não é você, não é nenhum profeta. A obra que Deus tem na vida de vocês se cumprirão se vocês só fizerem uma coisa: reconhecer o tamanho da vossa miséria
da desgraça que você é sem Deus, das suas ações apenas humanas. Fique em pé, por favor, igreja. O Senhor manda dizer essa manhã: peça ao povo que se santifique, pastor, porque amanhã eu quero fazer maravilha no meio deles. Coloque a mão no seu coração, amado. Aleluia. O sacerdote estava mais sujo que pau de galinheiro. E estava lá, querendo fazer a obra de Deus. Estava lá querendo falar bonito. E o anjo do Senhor disse assim: troquem as vestes dele. Troquem as vestes dele. Quando Isaías toca no lábio dele, meu irmão, muda tudo. O homem que achou que ia morrer, tem uma voz assim do céu: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ele ouviu essa voz. Ele ouviu uma voz do trono que disse: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ele sentiu um forte impacto na vida dele, e ele não titubeou. Ele disse assim: ei, eis-me aqui, envia-me. Quando você é limpo por Ele, você vai, você quer, você faz, porque é por Ele, para Ele. Canta aí, meu amado, de novo aí. Dá um empurrãozinho nos profetas aí, vai. Não esquenta a cabeça com horário não, irmão. Agora não é formalidade, agora é você na presença. Perdendo tudo por amor. Ah, não vou chorar. Vai borrar aí a maquiagem. Não tem problema. Chore. Não é por você, é por Ele.